De um lado, o Amazonas que precisa fazer o dever de casa após derrota na estreia da segunda fase diante do Botafogo. Do outro, um Paysandu que precisa recuperar os pontos perdidos que teve na Curuzu diante de um empate contra o Volta Redonda. Bora acompanhar nesse pré-jogo, onde você poderá acompanhar a partida, além de escalações prováveis e o meu palpite ao final. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta para falar mais uma vez da Série C do Campeonato Brasileiro, dessa vez trazendo um pré-jogo de Amazonas e Paysandu que vai acontecer nesse sábado, dia 9, às 17 horas, na Arena da Amazonas. Uma equipe do Amazonas, a equipe da casa, que terminou perdendo na estreia diante do Botafogo por 2-1, um jogo na Paraíba, e a gente viu um Paysandu que terminou empatando na Curuzu 1-1 diante da equipe do Volta Redonda. Trazer um pouquinho de o que eu acho que deve acontecer nessa partida entre Amazonas e Paysandu, como devem acontecer as escalações, trazer também onde você pode acompanhar, além do meu palpite ao final. Antes, vou só pedir para você deixar o joinha aqui embaixo. Você já consegue acompanhar aqui a classificação de momento do grupo, mas só pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal, me ajudar a chegar a essa próxima meta de 1.200 inscritos aqui no YouTube. Também, para você ter novos conteúdos, sempre com notificações, ativa o sininho aqui embaixo. Você sempre vai ter por aqui informações do futebol brasileiro, independente da divisão, independente da região. Falando um pouquinho sobre o confronto, é um confronto meio que de um pouquinho de opostos, né? A gente viu um Amazonas que teve uma grande início de primeira fase da competição, só que foi perdendo fôlego diante de um Paysandu que foi crescendo na reta final, muito por conta da chegada, da presença do Hélio dos Anjos. Falando um pouquinho do Amazonas para o momento, o Amazonas que vem de últimos 9 jogos com 5 derrotas, 2 empates e 2 vitórias, incluindo dentro dessas derrotas, obviamente, a derrota que teve diante do Botafogo. Em casa, é uma equipe do Amazonas que foi muito bem, só que tem um asterisco aí nesse muito bem. Foram 4 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. E aí o asterisco está justamente aí. A única derrota que o Amazonas teve na primeira fase jogando como mandante foi justamente contra o Paysandu. Um 2-1 para o Paysandu, e aí ressurge um pouquinho de uma esperança, de uma expectativa da torcida do Paysandu de, quem sabe, o Papão conseguir pontuar bem fora de casa nesse confronto. É um Paysandu que eu falei dessa crescente do Paysandu na reta final da primeira fase, e os números não deixam enganar. Nos últimos 9 jogos do Paysandu nessa Série C foram 5 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, que foi já quando o Paysandu já estava classificado diante do Confiança, um jogo mais para o Paysandu cumprir tabela naquela partida, poupou muitas peças. Trazendo um pouquinho do rendimento do Paysandu fora de casa, não é nada bom nessa Série C como um todo. Teve a vitória diante do Amazonas no primeiro turno, mas teve também 3 empates e 5 derrotas. Então é um aproveitamento muito abaixo, e é algo que o Paysandu tem que girar um pouquinho para essa segunda fase. Isso porque, como não conseguiu vencer a estreia, vai precisar beliscar pontos fora de casa. Eu trouxe aqui um vídeo explicando mais ou menos quantos pontos cada equipe tem que ter, na verdade quantos pontos se precisa ter para chegar à Série B. Eu vou deixar um card aqui em cima para você acompanhar isso também. Olhando já as prováveis escalações, como deve ir o Paysandu, como deve ir o Amazonas a campo, só vou deixar um asterisco aqui. Eu consegui observar aqui o Sassá e o Thiago tomaram cartões, o Sassá tomou cartão amarelo, o Thiago também tomou cartão amarelo, só que eu não consegui observar na súmula se eles estavam pendurados naquela partida. Eles tomaram cartão no confronto diante do Botafogo, e aí fica esse asterisco, se eles estavam pendurados ou não. Mas a provável escalação do Amazonas vai com o Marcão no gol, com o experiente Patrick na lateral direita, tendo o Thiago e o Jackson na zaga, lateral esquerda com o Renan, meio de campo com o Guilherme Xavier, também com o Felipe Guimarães, além do Rafael e do Diego Torres. Diego Torres que estava no Vitória nesse início de temporada, um meio armador, e lá na frente o Léo Guerra e o Sassá, numa base de um 4-4-2 dentro dessa escalação. O Diego Torres podendo cair pelos lados de campo também como homem de frente, mas é essa base que deve ir a equipe do Amazonas para o confronto diante do Paysandu.
Olhando o Paysandu, como deve ser escalado: Matheus Nogueira no gol, o Edilson na lateral direita, o Wanderson e o Wellington Carvalho na zaga, Kevin na lateral esquerda. Essa provável tá muito dentro da que o GE trouxe, só que aí eu trouxe um novo nome também para essa escalação, que é no meio de campo. O GE traz João Vieira e apenas João Vieira, Jaci e Robinho. Só que pela atuação abaixo que teve do João Vieira, não descarto também a possibilidade do Ronaldo Mendes começar jogando. Então tem essas possibilidades aí dentro dessa marca de meia central, João Vieira ou Ronaldo Mendes. E aí no ataque, Mário Sérgio, Careca e a presença do Leite, né? Vinícius Leite como ponta esquerda. É um grupo interessante, é um grupo que vem entregando até que bem, principalmente pós-chegada do Hélio dos Anjos. No jogo diante do Volta Redonda, o lado esquerdo do Paysandu não funcionou tão bem assim. A gente viu um Vinícius Leite muito pouco acionado, o Kevin aparecendo mais para definir realmente, o Kevin lateral esquerdo chegando já com aquele movimento tradicional dele de virar mais um centroavante. O jogo do Paysandu caiu muito pelo lado direito, com a presença e a participação principalmente do Robinho, o Jaci caindo por ali também. A tendência é um Paysandu muito forte por esse corredor direito, mas tendo também que acionar um pouco mais o lado esquerdo, porque tem alguma técnica por ali também. Deixa o seu palpite aqui. Você vai poder acompanhar esse jogo com imagens lá no nosso futebol, mas eu também dou uma sugestão de você acompanhar na rede oficial. Inclusive eu vou estar participando lá da transmissão aqui no YouTube. Na rede oficial você consegue acompanhar por lá, não com imagem, mas com narração e com meus comentários. E também, só deixando meu palpite para esse confronto, acredito em uma vitória do Paysandu ou um empate. Eu acho que o Paysandu consegue recuperar pelo menos um pontinho do que perdeu em casa. Eu fiz um vídeo falando sobre os favoritos também de cada grupo, e vejo um Paysandu um pouquinho, principalmente pela forma como terminou a primeira fase, um pouquinho acima do Amazonas. Mas deixa aqui a sua participação, deixa o seu palpite. Vou ficando por aqui, até a próxima.